Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje a gente tem mais uma abertura e hoje eu vou direto para ela. Sem choro nem chorumelas, nem nenhum tipo de conversa extra. Nós vamos fazer uma abertura que eu acho que vale a introdução de falar sobre a Crucel, uma abertura que eu acho que está em boa parte da literatura, sempre falada, sempre indicada, sempre recomendada. Uma abertura de 10 cartas, ela não é nem pequena, nem é grande. Ela é de bom tamanho. Cabe muito bem para qualquer pergunta ou assunto. Então, é uma abertura bem legal, que eu acho legal você anotar aí no seu caderninho, para você poder realmente tê-la guardada porque eu ainda vou apresentar ela com as suas variações, né? Ela tem variações. Então, a gente aproveita para ir aumentando o nosso dicionário, o nosso glossário sobre as aberturas de tarô. Combinado? Olha, aproveitando hoje eu vou vir aqui. Antes de mostrar a apresentação, né, já vou aproveitar. Você que curte abertura de tarô, trabalha com isso, gosta disso, gosta de tarô, então vai lá, dá o seu joinha, compartilha, entra para o canal no sentido de fazer parte aqui no YouTube, né? Se inscreve. E aí também manda pergunta, comentário, coraçãozinho, enfim, a gente aceita tudo, gosta de tudo, então vem fazer parte aqui no YouTube. Agora, para você, está querendo fazer parte mais a fundo, quer chegar mais junto? Então tá. Então, vem fazer parte da comunidade lá do WhatsApp, que é o 365 Aberturas de Tarô, mas lá. Porque lá, além de rolar alguns, a partir de agora, depois do carnaval, alguns sorteios, né, para as leituras, vão ter outras coisas ao longo do caminho. E lá você fica sabendo. Então, bora fazer parte também. Vem, porque além do que, lá tem gente que fala a mesma língua, gente que compartilha assuntos que a gente gosta, que é dentro do tarô ou da tarotagem. Então, vem fazer parte. Combinado? Então, bora para a apresentação. Na apresentação do 365 Aberturas de Tarô comigo, Fernanda Vidigal, é o seguinte. Então, muito bem, nós estamos na abertura 55. Olha só como a gente já andou. Estamos na última abertura da oitava semana. Então, hoje a gente vai falar da Cruz Celta tradicional com 10 cartas. É uma abertura clássica, de uso amplo. Basta ter uma questão, um problema, um assunto para dar uma olhada. Muito versátil e cabe em inúmeras necessidades. Bora seguir? Então, vamos fazer aquela história do caderninho. Deixa eu me tirar daqui para não atrapalhar ninguém. Já tinha que ter saído aqui. Anotando, Fernanda, que cartas você vai usar? Eu vou usar o método americano hoje. Com vontade de fazer um olhar. Vou até colocar isso aqui como dica para vocês. Para mim, o método americano é quando eu quero fazer muitas voltas com muitas cartas, ou quando eu quero uma jogada mais veloz. Porque eu aprendi assim e sinto assim todos esses anos que eu trabalho com o tarô. Como é que se sente, Fernanda? Eu sinto que quando eu abro o americano, aquilo que eu estou olhando tem mais rapidez, volaticidade. Quando eu uso o método europeu, eu dou um médio tamanho. Na verdade, eu quase consigo coordenar um pouco melhor o tempo, no sentido dele ser mais longo, durar mais. E quando eu uso só os grandes, aí eu consigo ver pelo numerário deles as questões de tempo e de estações, e quando eu uso só os menores também, tá? Então fica um pouco de dicas sobre times. Mas nessa Cruz Celta de hoje, eu tenho que tomar uma decisão, minha e é pessoal, não vou torná-la muito aberta, no sentido de que é algo bem pessoal mesmo. E aí, ah, vou estar fazendo a abertura como ela está aqui para vocês no caderninho. Então, assim, na carta um você vai colocar um arcano que vai representar você agora, ou o centro do problema que você quer colocar agora, ou a questão, como eu estou colocando, uma questão pessoal, está na minha cabeça, né? E isso você pode pedir para o seu consulente também, tá? Você não precisa ficar abrindo em uma abertura dessa grandona, que não é um sim, um não, que não requer tanta observação,
super dá para você só pedir para a pessoa ficar com a questão dela na cabeça, e aí a gente abre. Carta 2, o desafio, o obstáculo assim de cara que eu tenho para essa questão. 3, o objetivo consciente. Na carta 4, influência desconhecida. Por quê? Porque são aquelas coisas que estão influenciando, mas eu não tenho consciência ou até não percebo. Quinta, né, a carta 5, influência do passado. Carta 6, a influência de um futuro próximo. Carta 7, o recurso ou talento interior. Carta 8, como o mundo te vê, influência externa. Carta 9, esperanças e medos, um certo paradoxo aqui. Carta 10, o resultado final, projeto futuro, né, o futuro dessa questão, até um pouco do que pode se esperar lá para frente, e assim segue a humanidade. Bora fazer a abertura? Então, vamos lá. Vamos seguir para a mesa juntos. Ah, lembrando, vou lembrar já, nova jogada amanhã, gente. E mais do que isso, deixa eu aproveitar e falar disso. Nova semana com novas aberturas. E aí eu resolvi que a semana que a gente está entrando agora, como ela é toda pisciana, né, de certa forma vai estar meio véspera de carnaval, eu resolvi falar de místico. Então eu peguei aberturas como a alma mística, o meu mestre mandou, asas espirituais, minhas percepções extrasensoriais ou pés, a balança do karma, vidas passadas e a progressão de idades. Combinado? Ó, são 7 aberturas só para falar de espiritualidade, né, mediunidade, sensibilidade, sensitividade, está tudo aqui nessa semana 9, que é uma semana também igualzinha do ano 9, não é? A gente vai estar no ano 9, semana 9, em peixes. Então, vamos trabalhar essa questão mais mística, mais espiritual, mais elevada. São jogadas bem intimistas, onde a gente pode estar explorando coisas espirituais da gente com o tarô, e eu super gosto. Vamos seguir para a mesa? Então, vamos para a mesa e vamos fazer a jogada da Cruz Celta, que amanhã é outro dia. Ótimo, tá bonitinho, tá arrumado. Vamos seguir? Olha, aqui está uma turma no Greer que eu estou usando, totalmente misturado. Lembrando, esse é um baralho baseado no Rider-Waite-Smith e que tem, então, todos os seus arcanos com imagens. Está tudo misturado, 78 cartas. Vou tirar uma turminha que está aqui, de penetra, porque hoje não vai ter carta extra. 10 cartas, o Celta pode, no máximo, requerer que eu comece de novo, mas eu acho que não precisa. Então, aí, você já marcou no seu diário de bordo como é que é essa abertura? Ah, já conhece. Então, tá bacana, tá dominado. Se tá dominado, não tem nem pressa. Então, eu estou falando da minha questão pessoal, eu só vou abrir ela se de novo eu levar o famoso saculejo, tapa na cara do tarô, né, tentando me mostrar algumas questões. Então, vai a carta um, a carta 2 para esse assunto que eu preciso resolver, a carta 3 nessa abertura, vai ter outra, vocês vão ver. Vai para cima, a carta 4 vem aqui para baixo, a carta 5, a carta 6. E aí vem o corredorzinho, né? No corredorzinho a gente tem a 7, a gente tem a 8, a gente tem a 9 e a gente tem a 10. Uma coisa que às vezes eu não faço aqui presencialmente para vocês, mas eu sempre peço, né? Eu sempre, quando vou abrir as cartas, sentar aqui na mesa, eu sempre faço as minhas próprias orações ou aquelas questões que a gente tem íntimas. Peço para o mestre, né, me mostrar, deixar o mais claro possível para que eu possa ver, ainda mais que não é para a gente mesmo. Então vamos lá, vou estar arrumando aqui, um pouquinho mais para cima por conta da câmera, tá? Mas em geral, em qualquer desenho da Cruz Celta, ela fica um pouco mais embaixo e o corredorzinho vai lá para diante. Muito bem, eu estou perguntando de uma questão, e a primeira carta, então, é a questão do imperador. Olha que interessante, né? Minha questão está sendo representada pela tomada de posse do imperador, pelo posicionamento maturo do imperador, pelas coisas
que são de patrimônio, ou de trabalho, ou de posicionamento, né, do tipo, isso aqui é meu, eu sou responsável, eu vou dar conta. Então, esse é o bom posicionamento da questão que eu estou perguntando para o tarô. E qual é o obstáculo de cara? O rei de taça. Então, assim, o imperador tem todos os reis dentro dele. Ele pode usar qualquer um deles conforme a necessidade. Mas, nesse momento, o lado afetivo emocional, aquele que se envolve, toma conta, cuida, ama, né? O lado molinho da gente, que é um rei de taças, o lado das águas, né? Não está ajudando para essa questão pessoal, não está ajudando. Acho bem legal, tinha um grande e um menor, né? Porque assim, Fernanda, o reino das águas não vai ajudar nessa questão, né? Eu vou ter que usar a racionalidade, eu vou ter que usar a estrutura do mental, é bem imperador, né? Então, que eu saiba me posicionar como devo com relação a isso. Ah, colocando também mais uma questão aqui, que é a próxima carta. A próxima carta, lembra, aqui nesse jogar, a próxima carta é lá em cima, é no alto. O que que ela diz mesmo? Bom, o objetivo. O objetivo aqui é andar, tomar uma decisão, fazer as coisas acontecerem, fazer a vida seguir adiante, é ter coragem, destemor, é movimentar-se de acordo com o que o destino manda, desmanda e a gente também comanda, né? Bem cavaleiro de paus, que sempre traz um posicionamento de decisão, de tomada de decisão, de fazer o que tem que fazer. E aí a gente tem na quarta posição a influência desconhecida, uma torre. Acho bem bacana, porque essa influência desconhecida diz que tem algo muito maior no destino, uma mudança, uma transformação, um twister, me fez inclusive pensar no Mágico de Oz, não é? Que vem aquele ciclone incrível e leva ela para aquela terra diferente, mas aqui tem um destino operando como uma influência desconhecida, que pode ser também a questão do tempo, a questão, né, da chuva, a questão dos eventos que a gente não comanda muitas vezes. Então, mudanças. Na posição 5, a influência do passado. Então, o que veio de antes chega até aqui e mostra que o que mais influencia do passado é a relação amorosa entre esse anjo e essa fera, a Bela e a Fera, ou a contraposição entre o amor, né, e a posse, ou também um amor generoso que todo ser vivo desse planeta tem para conosco, para com aqueles que são humanos, não é? Quando a gente tem interações boas, quando a gente pode cuidar melhor uns dos outros, né? Mas, sobretudo, é uma carta que fala muito desse domínio e do controle, né? Da dominação e do controle da parte visceral, da parte egóica, da parte eu quero, da parte eu mando, da parte eu acho que tem que ser assim, para uma parte medial, pensada, filosófica, né, que consegue pensar em outras portas e janelas para as questões. Então, assim, também é um estado de tensão e a força é aquela que dá muita atenção. Quando a gente assiste a Bela e a Fera, vocês podem prestar atenção do quanto a Bela presta atenção na Fera e do quanto a Fera observa e presta atenção na Bela. Então, é como se fossem o que trago desses elementos pessoal, e para mim faz todo sentido do que eu estou perguntando, é que houve muita atenção, houve muita atenção, houve também muito cuidado, houve muita tentativa, não é, de mediação ou de colocar no mesmo patamar, no mesmo lugar. A influência de um futuro próximo, as questões de que tem que haver um novo tempo. Então, tudo na vida um dia fecha o seu ciclo, termina a sua história e, de certa forma, traz uma outra temporada. É o fim de uma temporada e o começo de uma nova temporada, né? Com coisas aleatórias acontecendo. E o pedido aqui do imperador de ser o mais estável, não é?
sereno, corajoso, de boa postura. Muito bem. Aí a gente tem na carta 7 os recursos que eu tenho para lidar com essa questão que eu trouxe. Eu tenho os recursos mais complexos aqui, que é o 5 de paus. Talvez sejam as 5 ou 15 vozes que estão falando comigo aqui na minha orelha, né, tentando me convencer, ora de uma coisa, ora de outra, ora desse jeito, ora daquele outro jeito, e que é o debate. Debate, reflexão, né, o debate interno, muitas vezes, o confronto interno, colocar isso confrontado com outras pessoas, e daí sair para alguma solução. Na 8ª carta, como o mundo te vê, qual é a influência externa? Olha, o mundo externamente está girando o giro da roda da fortuna, né? O que externamente está olhando para mim? De que é um tempo, de que a vida está girando, momento de mudança. Então, quem está olhando para mim talvez esteja vendo muito mais mudanças, porque eu estou, né, girando, estou rolando os dados, e seja o que Deus quiser. É isso aí. Esperanças e medos. Essa é uma posição para você olhar tanto no positivo quanto no negativo, né? Ela é meio paradoxal. Então, assim, eu tenho muita esperança de que tudo se ferramente, tudo fique bem, e todos as bênçãos, né? Todas as oportunidades infinitas do universo se abram para mim. Da mesma forma que eu também tenho um medo danado de parecer aquela que virou maga ou virou uma coisa fora da minha própria natureza. Eu acho que aqui tem uma conversa bem legal, né? Tem esses dois lados, o medo de ser o charlatão, né? O mágico ou o mago, a charlatã, a mágica ou a maga, e de tornar isso o mais visível possível. Dez, o resultado final para essa pergunta, a rainha de paus, acho que não poderia ser uma melhor rainha nesse sentido para representar essa finalização, no sentido do lugar que ela representa de manutenção da energia espiritual, divina, força, vontade, destemor, coragem para fazer às vezes o que é preciso ser feito, né? Que eu possa estar seguindo com ela, com esse bastão, né? Com essa energia do fogo nas direções necessárias, com a clareza e a verdade do girassol ali no braço dela, né? E que tudo possa caminhar da melhor forma. Gostei bastante da jogada, gente. Ela é boa, né? Gosto muito, na verdade. Para o Celta é uma das grandes aberturas quando você está no tempo médio do tarô. A Fernanda tem isso, é? Ah, mais ou menos. Eu não sei exatamente como te contar isso, porque é um tempo mais interno do que externo. Como assim? Olha, você começa estudando tarô, aí um dia você descobre que você faz aberturas de uma carta, assim, as primeiras, né? De uma carta, 3 cartas e tal. Aí depois você descobre que você está ficando mais velha no tarô. Por quê? Porque aí eu posso fazer abertura de 6, de 7, 5, 6, 7, e estou me dando bem. Mais legal ainda é quando você faz a sua primeira abertura tida como já grandinha e super famosa, em quase toda a literatura está lá. Quem é? A Crucel. Então, se eu já sei dominar o olhar das 10 cartas, e eu já tenho algumas correlações importantes com elas, se elas satisfazem já uma boa conversa com o meu querente, né, com aquele que chega para conversar com o oráculo, está tudo certo também. Né? Eu gosto mais dela. Então, vamos voltar aqui para mim. Né? É isso, é o que temos para hoje, a abertura então, Cruz Celta tradicional, a primeira, não vejam que não é a única. Então, vão ter variações no tema, de que forma? No posicionamento das cartas, de que forma também no entendimento de cada posição. Então, a gente vai trazendo, que é para vocês perceberem que de literatura em literatura, tradução em tradução, alguém foi entendendo de um jeito um pouquinho diferente. Isso também traz uma nota importante, que é a tua nota de você poder colocar um pouco da sua assinatura, do seu jeito, né, de jogar, o seu jeito como o teu padrão cerebral entende, se é direita, esquerda, direita, né, direita, esquerda vai isso, esquerda, direita vai aquilo,
Tudo isso é bastante mais do tarotista ou daquele que está observando o quadro do oráculo e de como a significação interna, a logística interna, mental, né, intelectual da pessoa opera. Isso a gente não tem como exigir do outro. E eu acho que o lugar mais triste da minha geração é que o livro mandava daquele jeito, sabe? E eu sou daquela geração que se mandava daquele jeito, então faz desse jeito. E aí muitas coisas eu coloquei na gaveta durante muitos anos, até eu me tornar média grande, né? Média grande tarotista. Quando? Quando eu comecei a discutir com os próprios livros. Não, isso aqui não funciona para mim. Funciona desse outro jeito, a ideia fica mais legal. É quando você começa a operar um pouco da sua própria autoria nas jogadas, né? Sem perder a coerência, sem perder a linearidade, sem perder a proposta, sem perder a pergunta, sem perder o querente, no sentido de aí, você está entendendo, né, o que mais você gostaria de saber. Então, isso é importante, o diálogo, a conversa com o outro, e quando você estiver fazendo para você, que você tenha coragem de fazer o diálogo para com você, e para quem tem dificuldade com isso, é que eu sempre proponho. Hoje a gente tem aí uma IA, a gente tem aí mais do que um abrir de livros. Eu posso colocar, né, no Google, eu posso colocar na internet, oi, olha, nessa casa aqui que significa tal, saiu tal. Para eu ver outra coisa, ler outra coisa, né? Isso me ajuda a refletir as minhas imagens internas com as imagens aqui levantadas, e aí eu saí com as minhas, questões minimamente conversadas, porque quem vai resolver sobre elas sou eu. Combinado? Então, assim, um beijo e um queijo até amanhã. É isso, ó, aquele abraço de luz bem gostoso e a gente se vê amanhã. Valeu.